Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar falando com vocês. Meu nome é Jean Nandes, sou produtor musical, tenho aí uma experiência de 20 anos com estúdio, tanto na área de gravação, mixagem, masterização, na área de produção também. E recentemente tenho desenvolvido também a habilidade de passar meu conhecimento. Então, tenho ministrado alguns cursos, né? E esse curso de Mix Master é fruto de um trabalho que eu juntei para compartilhar o meu conhecimento com vocês, tá? Espero que vocês gostem e espero que vocês consigam agregar conhecimento com o que eu vou passar para vocês nesse curso, tá? Nós vamos começar com equalizadores, certo? E a gente vai estar 60 minutos aí falando sobre equalizadores, depois a gente vai para falar sobre compressores. Mas vamos para o slide, que a gente tem muita coisa para ver, tá? Equalizadores. Vamos lá, gente. Vocês sabem que nosso ouvido tem uma sensibilidade de 20 Hz a 20.000 kHz, ou seja, o nosso tímpano vibra de acordo com o ar que está ao nosso redor, né? Quando você toca um violão, quando você fala, quando você toca uma bateria, toca um baixo, toda essa gama de instrumentos produzem vibrações que estão na faixa de 20 Hz a 20.000 kHz. Eu não vou entrar no mérito de explicar como isso acontece, né, a questão da onda mecânica. Se você quiser saber mais sobre isso, procure pesquisar, tá ok? Então, o que é que acontece? O equalizador, ele funciona como um equipamento, seja ele físico, né, ou seja ele um plugin virtual. O que é que ele faz? Ele manipula as faixas de frequência. A faixa de frequência de 20 Hz a 20.000 kHz, a faixa de frequência que a gente escuta, né? Então, o que é que o equalizador permite que você selecione porções ou fatias dessa região que a gente escuta e a gente manipula essas regiões conforme a gente precisa. O que acontece é o seguinte, quando você tem só uma fonte sonora, por exemplo, só um violão, você tem uma necessidade X de controlar ali um grave, um médio, um agudo, para que aquele violão soe mais agradável ao seu ouvido, né? Só que quando, por exemplo, tu tem um violão e uma voz tocando ao mesmo tempo, essa necessidade de ter um equalizador para que essas duas coisas se compatibilizem se torna maior. Então, no equalizador é que tu vai, por exemplo, pegar a região que a voz fala mais e deixar mais apresentável, tratar através do equalizador, e a região que o violão trabalha, trabalhar essa região. Quando tu misturar essas duas coisas, quando tu mixar, o equalizador é que vai fazer você sentir que você está escutando o violão e a voz ao mesmo tempo. E aí entra mais um instrumento, o baixo. De novo, você vai para o equalizador fazer certos ajustes para que as três coisas você possa escutar direito. Chegou mais um instrumento, a bateria. Com o equalizador você vai fazer compatibilizar, porque cada instrumento desse fala em uma determinada região do espectro que a gente escuta, que, como eu falei, é de 20 Hz a 20.000 Hz, tá ok? Eu separei esse gráfico para ilustrar um pouco como é que você tem que ouvir, né? Educar o seu ouvido a perceber, né? Isso, a gente tem, como eu falei, a gente escuta de 20 Hz a 20.000 kHz ali, a 20K, né? Aliás, a 20.000 Hz, que é 20K, 20 kHz. Então, a gente meio que divide isso aí, ó, em subgrave, ali mais ou menos de 20 Hz a 63 Hz, né? Subgrave, o grave que vai de 63 a 250 Hz, as médias baixas ali. Várias pessoas compreendem esses valores diferenciados, isso aí não é um consenso, tá? Mas já serve para você entender quando, tipo assim, pede um grave para colocar um grave. Esse grave vai estar na região de mais ou menos ali, ó, 60 a 200. 63, 200, entendeu? Então, pediu para botar grave ali, pediu para botar médio, é mais ou menos ali, ó, de 640 a 2.5, né? Agudo,
a partir de 5K o agudo, né? Média alta, 2,5K, 5K. Então, você já se situa quando você escuta alguém falar, está muito médio, né? Mas só que tem médio, um médio mais médio baixo, né? E tem a média alta e tem um médio mais centralizado. Então, a gente procura dividir para tentar ter uma compreensão melhor de qual banda ali você quer mexer de fato, entende? Então, esse gráfico é só para meio que situar a gente quando a gente estiver falando das frequências, tá? Quando eu estiver falando agudo, então eu estou falando de 5K para cima. Quando eu estou falando subgrave, né? Estou falando de 63 para baixo, tá? Aqui eu separei um gráfico. Como eu falei, os instrumentos, eles falam em determinadas faixas de frequência, né? Na parte inferior do gráfico, você pode ver que tem, ó, tem um teclado aqui, né? E tem 20, e lá no final do gráfico, ó, 20K, tá? Então, isso é o que a gente escuta, né? Que o nosso ouvido percebe em termos de frequência. Aqui, no primeiro instrumento que ele mostra para nós é o bumbo. De acordo com esse gráfico, que o bumbo fala de 60, ali, ó, mais, abaixo de 60 Hz um pouquinho, né? Até 500. O que é que ele está querendo dizer aí? Que a nota fundamental do bumbo, a parte forte do bumbo, né, a parte que é mais massiva, sonoramente falando, do bumbo, está nessa parte de frequência. Aí logo mais em cima, ó, a caixa, ó, caixa da bateria, né? Para quem conhece o instrumento. Mais ou menos ali de 100 até um pouco abaixo de 500. O chimbal, ó, a parte forte dele fica de mais ou menos aqui, sei lá, vamos lá, 244 até 2, né? A parte mais... Isso não significa, gente, que na parte aguda aqui, ó, não, por exemplo, o bumbo aqui, ó, ele tem sim uma parte de presença de aguda aqui, ó, em 3K. Mas a parte massiva mesmo que teu ouvido vai perceber vai estar ali de 60 a 500, tá? E assim ele mostra outro instrumento, os outros instrumentos. Ó, a guitarra ali, ó, parte forte, abaixa aqui um pouquinho de 100, mais ou menos em 73 Hz, até acima de 1K aqui, né? O teclado, ó, esse teclado eletrônico, ó, como ele tem todos os instrumentos, ele pega a faixa todinha, porque ele vai ter, né? Teclado é um instrumento eletrônico que simula todos os instrumentos, né? Na maioria das vezes. O violino. O que é que eu estou querendo mostrar aqui para vocês com esse gráfico? É que é o seguinte, quando você, cada vez que você mistura instrumentos, que você toca instrumentos juntos, vai ter áreas daqueles instrumentos que estão tocando juntos que entram em conflitos de frequência, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, se você pegar o bumbo e a caixa, ó, entre 100 e mais ou menos entre 100 Hz e 440 aqui, ó, bumbo e caixa falam em cima das mesmas frequências, tá? Outro, ó, a guitarra, ó, essa gama de instrumento aqui, ó, fala aqui, ó, entre mais ou menos 220 a 500, mais ou menos aqui, você pode ver que todos os instrumentos falam nessa região de frequência. E o que é que acontece? Quando esses instrumentos começarem a falar juntos, talvez num ambiente aberto, você ouvindo na sua igreja, ou num concerto, ou num show, talvez até você consiga perceber a diferença entre eles. Acontece que se não houver equalizador para você poder selecionar as partes que vão rodar na mixagem, as partes que vão estar mais presentes, vai soar tudo emboloado, né? E vai soar tudo muito mascarado, que é até a forma certa de falar, né? A mais certa, vamos dizer, mais técnica. O que é que acontece? Os instrumentos vão se misturar de uma forma que você não vai conseguir perceber a diferença entre eles, né? Vai haver muito mascaramento. E o equalizador é justamente para isso, né? Você vai pegar, vai cortar ali o bumbo de dentro da caixa, né? Vai tirar um do outro através de técnicas de equalização que a gente vai ver na parte prática do nosso curso, tá? Então esse gráfico é muito bom para você perceber
quais são as tessituras, né, dos instrumentos, né, quais são as regiões que os instrumentos são mais fortes. Então, toda vida que você for produzir uma música, for mixar algo, primeiro tu tem que estar ciente de quais regiões você vai ter problema, né? Porque se você tem violão e guitarra tocando ao mesmo tempo, por exemplo, ali, ó, violão e guitarra estão quase a mesma região. Você vai ter que fazer certas escolhas na hora de mixar para saber em qual momento um vai se sobressair o outro, né? Se dá dentro daquela tua mixagem para ouvir você as duas coisas ao mesmo tempo. Então você vai fazer escolhas e essas escolhas são feitas através dos equalizadores, né? De quais frequências você vai salientar num e quais frequências você vai cortar no outro, para que essas duas coisas sejam percebidas pelo ouvido, tá? Os equalizadores eles se dividem em dois tipos, paramétricos e gráficos, né? Eu vou passar mais rápido, você em casa vai ter a oportunidade de parar para ler mais calmamente, mas eu vou passar mais rápido porque é muito material para a gente ver, tá ok? O que é que acontece? Os equalizadores hoje que a gente... Eu imagino que a maioria de nós, eu vou falar de mim, a gente não tem tanta oportunidade de usar o equalizador real, os equipamentos reais, né? Às vezes acontece de você ir na mesa de som que na maioria das vezes é digital, né? Então, o que é que acontece? Os equalizadores, quando são fabricados, os reais, os racks, né? Os físicos, eles têm características de acordo com a necessidade, tá? Então, existem, e eu já vou antecipar um pouco de compressores nessa questão, esses tipos de equipamentos, esses tipos de equipamentos, eles podem ser transparentes, certo? O que é transparente? É que por exemplo, se a minha necessidade é tirar um grave de um bumbo, ou colocar um agudo numa voz, esse equalizador vai procurar fazer isso, vai colocar o agudo sem mexer, sem colorir. O que é colorir? Na maioria das vezes a gente escolhe equalizadores porque no ato de equalizar ou comprimir, o som muda, a coloração do som muda, tá? O som adquire as características do equipamento. Existem várias fábricas de equalizadores, de compressores, enfim, de mesas. Por quê? Porque cada um tem um som diferente. Caixas de som, por exemplo. Fulano gosta da caixa A, cicrano gosta da caixa B. Eu acho o som da caixa A mais médio, que me agrada. Eu acho o som da caixa X mais agudo, e isso é coloração, tá? Tem muito a ver com a qualidade e os diferentes... as peças, né? Os transistores, a eletrônica ali envolvida, os capacitores, se é cerâmico, se é de óleo. Então, assim, porque, tipo assim, você escolhe um capacitor que é cerâmico, tem outro que é a óleo, e tudo isso, cada circuito, como é construído de uma forma diferente e com peças diferentes, ele provoca sons diferentes, porque tem ali a engenharia de quem projetou e fez escolhas dos componentes para provocar uma certa sonoridade. E esse provocar essa sonoridade a gente chama de coloração, tá? Então, o que acontece? Eu gosto do equalizador de marca B, porque eu acho muito bonito o som dele. Passa pelo equalizador da marca C, é outro som. É agudo, por exemplo, tu escolhe uma frequência lá, sei lá, 5K para mexer, né? Um agudo, né? Já começa ali a faixa de agudo, né? Em 5K. Só que o equalizador A, você bota o mesmo 5K, ele coloca o 5K, mas é diferente o som, ele colore diferente por causa da engenharia e da estrutura interna do equalizador, das peças que estão envolvidas ali. E isso é colorir, né? E então, o que é que acontece? Os transparentes, que são de fase linear, eles tentam fazer um equalizador que não dê essa coloração. Entendeu? Existe isso, a gente vai falar muito sobre isso no curso,
tá? Qual a finalidade dos equalizadores transparentes? A gente, quando vai equalizar, a gente prefere usar as simulações que têm coloração, tá? Quando eu falo simulações, é porque no ambiente digital a gente tem todos esses equipamentos simulados. A gente tem o equalizador A, B, C na forma de um plugin que, na verdade, é um software, né? Um software que simula um equipamento X. Então, ele simula isso e simula essa coloração, entendeu? Do equipamento. Então, você vai ver muitos plugins que são cópias de equipamentos reais e tentam simular aquela sonoridade real, tentam simular aquela coloração. Espero que tenha ficado claro. Bom, vamos falar sobre parâmetros de equalização. Quais são os parâmetros que a gente tem? A gente tem o level ali, que é o volume, né? É um volume mesmo para ficar mais, para dar mais ganho, para ficar mais alto ao ouvido, vamos dizer assim. Tem a frequência que você quer mexer e tem esse bandwidth, né? Esse bandwidth eu vou falar mais dele como um fator K no curso, tá? Até porque a maioria das mesas e plugins vai ter lá um fator Q. Isso não é fator K, não. Fator Q. Né? Esse fator Q, e eu vou explicar o que ele significa. Você, quando vai mexer no equalizador, você primeiro seleciona a frequência que você quer mexer. O procedimento padrão, né, de trabalhar com equalizador é esse. Você escolhe uma frequência que você quer atuar. Nessa frequência, tu vai dar o ganho, que é o level aqui, né? Você vai aumentar, por exemplo, assim, vamos supor que a voz esteja faltando agudo, né? Não tá legal. Você escolhe o agudo que você quer, a partir de 5K ali, 8K, e você dá ganho. Você aumenta esse agudo, certo? Só que o seguinte, gente, quando você aumenta uma frequência no equalizador, 8K, por exemplo, se um equalizador não tem esse fator K, ou esse bandwidth, como é chamado aqui, bandwidth, internamente, o que acontece? Do lado do 8K tem o 7K, tem 6K, descendo tem o 4K, tem o 5K. Quando tu aumenta o 8K, tu não aumenta exatamente só 8K, não. O equalizador, ele atua, você levanta uma banda e levanta ali a banda lateral. O bandwidth vai controlar a largura dessa banda. Vocês vão ter eu vou mostrar isso na prática quando a gente estiver mixando, vocês vão perceber o que é que essa banda, esse bandwidth, o fator Q faz, tá ok? E aí a gente vai, na prática, ver melhor. A gente em algum momento vai chegar e vocês vão ver. Esse tipo de equalizador que você tem essa divisão entre que o ato de equalizar está dividido entre 3 parâmetros, a gente chama de paramétrico. Tá? Então, tem aqui, ó, eu mostrei esse primeiro exemplo aqui. Nesse segundo exemplo aqui, ó, LF, ó, Low Frequency, né? Low Frequency. Então, tá selecionado aqui em 200, ó. Só que está em 0. Você aumenta aqui, dá um ganho para o mais aqui, você está aumentando 200. Então, você escolhe o grave aqui que você quer mexer, né? O LMF, ó, Low Mid Frequency, né? Aqui é frequência médio grave, né? Então, você escolhe aqui qual a frequência. Opa, deixa eu ver aqui. Você escolhe a frequência aqui, ó, que você quer mexer. Por exemplo, aqui está em 2,6 kHz, mais ou menos. Aí, ó, tem aqui o fator Q que eu falei, ó. Você regula a largura de banda que você quer atuar. E aqui você dá o ganho. Esse botão aqui, o que é que ele faz? Para dar uma explicação rápida, ele pega esse valor aqui, acha que ele divide por 3. Né? Aí, então, você, em vez de estar mexendo em 2,K, está mexendo, eu acho que é multiplica ou divide. Aqui no slide não está muito bem, dá para você ver, mas é um multiplicador da frequência que você está mexendo. Tá? Então, se você está mexendo em 200, se você tiver vezes 3, então tu vai multiplicar 200 vezes 3, tu vai estar mexendo no agudo aí, por exemplo. Tá? Certo? E aqui HF é a High Frequency, é agudo, né? Vamos passar para frente. Ó, aqui,
Vocês lembram? Esse equalizador aqui já ele é paramétrico, mas ele é gráfico também. Olha aqui o que eu falei. Tá aqui, ó, o que eu falei, ó. O que acontece, ó? Preste atenção na atuação. Quando ele aumentou aqui em 200, ele começa mexendo em 123, né? Aí ele regula a largura da banda que ele quer mexer através do fator K, ou do fator Q. Entendeu? Ó? Escolhe a frequência, dá o ganho e regula o fator Q. Então, esse é o procedimento que se faz quando você está equalizando. Geralmente, você está fazendo isso. Você escolhe uma frequência, escolhe o quanto vai atenuar, o quanto de ganho vai dar, e escolhe esse fator Q, qual vai ser a largura de banda que você vai atuar. Né? Mais um exemplo de equalizador paramétrico, certo? Se você pegar um equalizador que não tenha um botão, um knob que tenha o fator Q lá para você mexer, é porque internamente no equalizador já é decidido pelo fabricante qual é a banda que ele vai mexer. Aí você tem que abrir o datasheet, o manual do equalizador para ver, ele vai dizer, o equalizador, quando você aumenta uma banda, está aumentando 1/4 de oitava, 1/8, enfim, ele vai dizer, tá? Esse aqui é um equalizador, existe, não sei se vocês, tem certos sons antigos e até certos equipamentos que só tem lá assim, grave, agudo e médio, mesa de som, por exemplo, né? Você aumenta ou grave, ou agudo, ou médio. Ali, quando você aumenta o agudo, se você olhar no manual da mesa, ele vai dizer a partir de onde ele está aumentando. Por exemplo, quando tu mexe no agudo aqui, tu está aumentando a partir de 5K. Quando tu mexe no médio, tu está aumentando 1K. Quando tu mexe no grave, esse grave geralmente é 80K. Então, a frequência já é decidida internamente no equipamento. Você não tem esse controle, tá? Isso aqui é um equalizador gráfico, ó. Né? Você já vê ali as bandas que você quer mexer e o fator Q é decidido internamente, né? Então, quando tu mexe aqui em 1K, em 500 Hz, por exemplo, aqui tu está mexendo, na verdade, numa faixa entre 400 e 630, entendeu? Que seria a abertura o Q, seria o fator Q. Aqui ele já diz, ó, as frequências são fixas, assim como a largura de banda, que é o fator Q que eu falo, que é 1/3 da oitava. O que é oitava, gente? Porque eu falei 1/3 de oitava, 1/8. 1/8, por exemplo, de 100 a 200, aí é 1/8. Toda vida que o número dobra de frequência é 1/8 que você está caminhando na escala, tá? Então, 50, 100, 80, 160, tá? Isso é 1/8. Então, 1/4 de oitava seria dividir esse valor por 4. Uma coisa muito importante para falar é que tem uma função no equalizador que a gente usa muito, que são os passadores de banda, né? Passa alta ou passa baixa, né? A gente chama low pass ou high pass. O que é que faz isso? Não sei se vocês estão percebendo aqui, ó, no final dessa gravura aqui, ó, tem um passa baixa aqui, ó, low pass, isso aqui, ó, ele está cortando um agudo a partir de 10K aqui. E isso é feito tanto na banda aguda como na banda grave. Aqui, ó, se você tem dois controles aqui, ó, HPF e LPF, que é High Pass Filter, né? É um filtro passa alta e aqui um filtro passa baixa. Então, o que é que acontece? Quando você mexe aqui, quando você configura essa parte do equalizador aqui, você está dizendo assim, ó, a partir dessa frequência vai passar todos os graves e a partir dessa frequência vai passar todos os agudos, né? Isso é muito usado, por exemplo, vamos lá, a voz. Eu vou voltar aqui para o gráfico da voz. Vamos lá, a voz aqui. Uma voz feminina aqui, ó. A voz feminina, ela começa aqui em 146 Hz, ó. Então, só que quando eu ligo o meu microfone para capturar a voz, que ele está capturando a voz flat, sem nenhum corte, ele vai pegar um bocado de
de artefato de sons graves, puffs, respiração, enfim, vai ter muita frequência aqui. Apesar de falar, vai só falar daqui por diante, mas a gente vai ouvir coisas aqui, entendeu? Vai ter coisas aqui rolando. Então você vem com o equalizador e faz um filtro passa alto a partir de 146. Então você corta todos os graves aqui desnecessários, por quê? Porque tu deixa essa banda livre aqui para que o bumbo soe melhor, entendeu? Porque já tu corta aqui em diante, então tu vai ter essa região aqui mais limpa, porque tu está cortando da voz, e assim tu vai fazer com todos os instrumentos que necessitar. Esses são, a gente já está falando um pouco de filtragem, né? Então o equalizador também tem essa função de filtrar, né? Quando você está equalizando, eu acredito assim que você está fazendo duas coisas, na maioria das vezes. Ou você está corrigindo um erro de ambiente, de ambientação, de captura, por exemplo, assim, porque quando você está capturando voz no ambiente, ou qualquer instrumento que você esteja capturando com o microfone, raramente você vai estar capturando um som num ambiente que esteja acusticamente tratado para capturar as melhores características que talvez você queira no som. Às vezes você captura um violão ali numa sala da sua casa e você vai ouvir, tem muita reverberação, né? Às vezes fica muito médio, às vezes fica ressonando em algumas frequências. Então, os ambientes, a gente não faz uma casa, geralmente a gente não tem a oportunidade de ir a um estúdio que está preparado para gravar. E ainda assim, às vezes no estúdio não fica do jeito que você quer, você tem que fazer algumas correções. Mas pensando no ambiente de home studio, geralmente você está capturando um ambiente que não está preparado, às vezes, para capturar as características que tu queira, né? Lembrando que quando você coloca o microfone para capturar um violão, de fato você está equalizando ali já, porque ao escolher o canto que você vai gravar, você está decidindo em qual posição o seu violão soa com as frequências da maneira que você mais gosta. Então, para aqueles que vão gravar violão ou qualquer instrumento que usando microfone, sugiro que façam ensaios, testes, assim, gravando em várias posições até escolher qual a melhor posição que o microfone vai capturar o som do seu instrumento ou da sua voz. Por quê? Porque tente imaginar o microfone como se fosse uma câmera de vídeo ou de foto. A partir de certos pontos vai capturar um certo ângulo, vamos dizer assim, do som, uma certa característica, vai salientar algumas coisas e perder outras. Então, por isso que até existe a gravação com mais microfones, para você pegar mais características, mais detalhes de uma sonoridade, né? Quanto mais complexa uma sonoridade, por exemplo, uma bateria é uma sonoridade mais complexa. Então, você precisa de mais microfones para capturar mais detalhes da característica do som de uma bateria. Então, o que é que acontece? Quando você captura esse material, vai vir certas coisas, provavelmente, na maioria das vezes, raramente você captura um material e diz assim, poxa, esse som desse violão já está maravilhoso, independente se você tenha gravado com um violão muito bom com corda nova. Geralmente você vai notar algumas imperfeições, tipo assim, toda vida que passa pela nota Lá, o som do violão muda, fica mais alto, ressona mais. Por quê? Porque o ambiente provavelmente estava salientando aquela característica. Então, o que é que você faz? Você pega o equalizador e vai tratar a região ali de 440 do Lá central, né? E aí você equilibra o som, né? Então, o que é que acontece? O violão eu toquei mais na parte aguda, não toquei tanto na parte grave. Então, eu pego um filtro passa alta e limpo ali a parte dos graves. Para quê? Para que os instrumentos que tem na música, que tem grave, possam soar melhor e mais explicados naquela região, que já é um início de desmascarar dois sons. Por exemplo, eu pego um baixo, o baixo ali soa muito na parte grave, e pego um violão e eu quero mais a parte aguda do violão. Então faz muito sentido eu colocar um equalizador em que nesse equalizador eu faço um corte de passa baixa
para ele, para deixar a parte aguda para o violão, e eu faço ao contrário no violão. Boto um filtro passa alta e deixo a parte baixa da sonoridade que o baixo fale. Quando esses dois instrumentos tocarem junto, eu vou ter muito melhor percepção dos dois. Né? Isso é uma maneira de você usar equalizador de forma a misturar, a mixar essas duas coisas, né? Melhor. A gente está falando sobre equalizadores e a gente falou sobre passa baixa, passa alta, falou sobre né, você escolher ali a frequência que você quer mexer, e aí você dá o que e tal, tudo. Quando você vai configurar ali a banda que você vai mexer, tem essas configurações, isso eu vou mostrar na prática, né? Ele está falando do low shelving, né? Que é uma prateleira, né? Shelving é prateleira, eu acho. E é outra forma também de você mexer numa porção definida ali. Isso aí você não necessariamente usa o quê, né? Você não está usando o quê, mas isso aí eu vou mostrar na prática, tá, gente? High shelf é a mesma coisa, é a mesma prateleira, só que no agudo, ó, você pega uma porção completa ali, ó, de 5K em diante e aumenta de uma vez ela toda. Ó. Aí eu já falei de low pass filter, né? Ó, isso aí é um passa alta, né? Ele está cortando os graves e deixando passar a porção aguda. Esse aqui é o equalizador que eu gosto de usar, que é o da FabFilter, o Pro Key. Né? A gente vai estar mexendo com ele, acredito, hoje para mostrar, né? Para mixar com ele. Vamos mixar com ele. Bom, gente, eu resolvi abrir aqui o Pro Tools e carregar aquele mesmo equalizador que estava lá no slide, porque ali ele fica dando um loop na mesma imagem, fica meio complicado eu falar, né? E sem exemplificar eu mexendo, né? Então esse equalizador aqui é aquele mesmo equalizador que está ele é do Pro Tools, né? É o nativo do Pro Tools. Eu vou demonstrar as mesmas coisas que a gente estava falando lá, né? Aqui, né? Na forma de mexer. Esse equalizador ele é de 7 bandas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandas, né? Esses dois aqui, ó, de cima, aqui, ó, HPF e LPF. O low pass filter que eu falei, ó, eu clico aqui, ó, né? Ele entra já, ó, para ligar ele, né? O que é que acontece? Aí aqui, a partir de qual frequência ele vai deixar passar os graves, ó. Então essa região aqui, ó, de 20 aqui, ó, como eu falei, de 20 a 20K que a gente escuta, né? Então, o que é que acontece aqui? Ele está cortando os agudos do som e deixando só passar a porção grave. E aqui, ó, é o fator que eu falei, ó, 12 dB por oitava. Aí ele está mexendo nessa curva, né, do corte, ó, para ficar mais agressivo, ó. 24 dB por oitava. 6 dB por oitavo, é mais suave. Então ele deixa passar um pouquinho de agudo e isso vai sendo mais suave. Se quiser um corte mais agressivo, aqui, né? Então, ó, ele vai até 120. Então aqui o que acontece que ele está fazendo? De 120 para baixo, né? 120 para 20 ele deixa passar. E de 120 para cima ele corta, né? Ele corta o agudo, médio, tudo aqui. Então esse aqui é o passa baixa, né? Eu vou desligar ele aqui. Aí do outro lado tem, ó, o passa alta, que é a mesma coisa, só que ele corta o grave e deixa passar o agudo. Então, por exemplo, se tu está mixando ali o chimbal da bateria, que é agudo, está mixando ali shake, instrumentos agudos em geral, então tu vem aqui e dá uma limpada nos graves, né? Porque tu vai deixar essa região aqui, porque se a música estiver baixa, tiver violão, vai ficar mais limpo, porque quando você está gravando com microfone,
O instrumento está tocando ali, está pegando o som da sala, está pegando às vezes um vento que bate, você pisa no chão na hora que está gravando. Então esses sons eles vão somar na gravação, né? Então é bom fazer essa filtragem já a princípio, né? Então você tem aqui, nas outras bandas, ó, vermelho aqui, por exemplo, você vai mexer aqui. Esse aqui tanto é gráfico, ó, eu posso mexer aqui, como ele é paramétrico. Quando eu estou mexendo aqui, eu estou mexendo parametricamente. Então aqui, ó, ele tem aqui o low shelf, ó, ele está selecionado aqui low shelf, né? Quando você aumenta, quando você dá ganho, ó, ele aumenta no low shelf, nessa opção aqui, que está azulzinho aqui, ó, ele aumenta uma porção toda de 109 para baixo, ó. Então eu vou aumentar aqui a frequência, botar, ó, 330 Hz aqui, ó. Certo? Então ele aumenta tudo. Então, mas eu posso deixar ele bell. Essa figura aqui chama bell, né? Bell, sino, né? De sino, né? Ali é prateleira, shelf, aqui é bell. Então, aqui também você tem o Q, ele está em 1 aqui, ó, mas você vai mexendo no Q, ó, vai afinando o Q. O que eu falei para vocês, ó, quando, por exemplo, aqui eu vou mexer na frequência, sei lá, de 100 Hz aqui, ó, 100 Hz aqui, pronto. 100 Hz. Só que quando eu dou ganho aqui, ó, vocês podem ver que tá aumentando também as porções laterais, ó, certo? Né? Não, no que eu defino o quanto dessas porções laterais vão ser afetadas. Se muitas, isso aí já fica mais um shelf, né? Quase um shelf, mas assim, ou se poucas, né? Certo? Quando você está tratando, até quem faz som ao vivo vai saber que quando você está tratando microfonia, por exemplo, você deixa o shelf, aliás, você deixa o Q no mínimo aqui, né? Porque geralmente a microfonia é num ponto específico. Então você vai lá e corta o ponto específico, seja do agudo, do médio e do grave. Esse equalizador permite você mexer até em 7 bandas, isso contando com, aqui está prateleira também, ó, high shelfing, aqui, ó. Você quer aumentar agudo, mas quer aumentar uma porção do agudo completo. Entendeu? Você quer cortar. Né? Uma coisa de equalização, gente, tipo assim, equalização, como eu estava falando, e até cortei o raciocínio, é que é o seguinte, você equaliza para 2 finalidades. Assim, no mínimo, né? Uma equalização, como eu falei, ela pode ser corretiva, você está num ambiente que tem muito agudo, aí você vai no equalizador porque gravou com muito agudo, ou o microfone, né, era muito agudo, você vai lá e corrige. Ou tinha uma certa frequência que ressonava, você usa o equalizador para corrigir. Ou tem uma frequência sobrando ali, tem muito grave, aí você vai lá e corrige os graves. Enfim, essa é uma das funções. Às vezes você está num ambiente que tem por exemplo, tem um ar-condicionado e o ar-condicionado tem uma frequência fixa ali. Você gravou o violão, mas você vai com o equalizador naquela frequência lá do equalizador e corta só ela. É uma filtragem que você faz. Então você está fazendo correção. E outra coisa que você faz com o equalizador também é a equalização que ela é artística, que ela não é necessariamente porque tinha algo errado no som, é porque você quis desenhar um som. Né? Você quis desenhar um som diferente, você capturou um som do instrumento, e como os equalizadores eles, têm colorações diferentes, mesmo esses equalizadores que são plugins, eles têm coloração diferenciada. Então, você escolhe um determinado equalizador e começa a mexer nas frequências não porque você está corrigindo, e sim porque você está criando uma sonoridade nova. Então, isso é uma equalização criativa, né, que é totalmente necessária, né, se você está querendo construir novas sonoridades. Outra questão na equalização também é que o seguinte, a gente parte de certos princípios, mas esses princípios não significa dizer, tipo assim, que sejam leis imutáveis. A gente tem certos princípios, mas que não significa que você vai ficar amarrado a eles. É um princípio,
Você parte daquele princípio, mas quando você for fazer a sua mixagem, você tem a liberdade de desenhar a sonoridade. Quando a gente está mixando, se você está cortando uma frequência, é bom que, é um conselho, né, é um princípio, que o fator Q seja mais, a largura de banda que você está cortando seja mais estreita. Se você está cortando frequências, procure manter a largura de banda o mais estreita possível. Não significa dizer que vai ficar estreita, significa dizer que o mais estreita possível, né? Então, assim, está cortando frequência de uma determinada coisa, procura ser mais cirúrgico, procura deixar o fator Q o mais estreito possível e procura não aprofundar muito esse corte, só o necessário. Se você está adicionando, que aí você já é mais cara de uma equalização criativa, então o fator Q tem que ser mais aberto. Tá? Isso é uma regra geral, que não é uma lei, mas que tem um princípio físico atrás disso, tá? O que é que acontece? Se eu estou adicionando frequência, se eu deixo o Q muito estreito, o que é que acontece? Aqui eu estou mexendo em notas musicais, gente, tá? Então, se eu, por exemplo, eu vou mexer na frequência aqui em 200, aí eu deixo o Q muito estreito, isso adicionando, então tem uma nota musical que, vamos ver lá, não, vai ter uma nota musical, se vocês pegarem esse slide lá no início, tem um teclado que demonstra a frequência e demonstra no piano a nota musical que é correspondente a essa frequência. O que é que acontece? Tu está aumentando, tu está dando ganho em uma nota específica. Então, quando o teu instrumento estiver tocando e passar por aquela nota, ela vai soar mais alta. Então, é melhor que quando estiver adicionando, esteja com o fator Q mais aberto. Porque aí vai aumentar toda uma oitava de notas que estão ali naquela região. Então, esse é o princípio, é de tu não gerar um desequilíbrio, entendeu? Na massa sonora. Então, salvo se você estiver mixando a bateria, porque a bateria ali, por exemplo, o bumbo, fica uma nota fixa o tempo todo. Então, se tu trabalha uma determinada... Por isso que eu disse que não é uma regra, né? Depende do que tu está fazendo. Se tu está na bateria, nem tanto, porque o bumbo ali está numa nota específica, por exemplo, está em 60 Hz, o tempo todo, ele não troca. Então, aí na bateria, você poderia fazer mais esses desenhos de Q mais estreitos, dependendo da finalidade, vai funcionar. E por que eu não estou sendo tão específico em relação ao equalizador, gente? Assim, na questão, assim, a gente vai ter uma aula prática e eu vou mostrar isso na prática e vocês vão ter, eu acho que vai ficar mais claro essas nuances, até porque eu vou estar falando mais sobre equalização também na hora que eu estiver equalizando. Essa questão da equalização é uma questão de você também educar o seu ouvido para ouvir, conhecer a sonoridade dos instrumentos. Não adianta você colocar um equalizador num violão para mixar ali na hora que você está na sua sessão de mixagem, se você não conhece o som do instrumento, né? Como é que você vai saber o que é que está mixando, que frequências você vai ter que colocar, o contexto, porque uma coisa é você mixar um violão e uma voz. Uma coisa é você mixar um violão, uma voz e uma bateria. Outra coisa é você mixar um violão, uma voz, bateria e um baixo. Toda vida que entra um elemento novo, a forma como você vai usar equalizador, a forma como você vai pensar essa mixagem, dependendo do que vai ficar em primeiro plano ou não, do plano, né, da mixagem, como é que ela vai ter que soar, vai mudar a forma como você mexe no equalizador, né? Então, isso vai variar de acordo com a necessidade da mix, na necessidade do projeto. Não existe assim, essa caixa tem que ser assim, porque o bumbo é assim, o baixo é assim. Não existe isso, gente. Existe você pegar o projeto. O que é o projeto? É um pop? É um samba? É uma música raiz? Quais são os instrumentos? O que tem que ficar em primeiro plano? Né? Então, assim, primeiro você tem que estar muito seguro
de quais elementos você está lidando para depois tomar decisões a respeito de mix. Até porque a mix tem tanto decisões pessoais do técnico, né, como tem decisões que são, caso o técnico não seja o produtor, que são do produtor. Né? Então, em primeiro momento, quando você está mixando, na verdade, você não faz escolhas muito abruptas. Você vai ali, primeira mixagem, quando você coloca, ela tem que ser corretiva, simplesmente. Né? E aí você vai misturando as coisas e aí vai nascendo as ideias e você vai percebendo nessa mistura o que é que você tem que salientar ou não. Tá? Então, gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é conhecer bem o equalizador que você trabalha. Por exemplo, eu escolhi o da FabFilter e eu praticamente só trabalho com ele, porque eu conheço como ele funciona e eu já mixei muito com ele. Então, uma dica é você conhecer cada equalizador, seja qual programa que você trabalhe, seja Pro Tools, seja Cubase, seja Studio One, todos eles têm plugins nativos ou mesmo de terceiros que são maravilhosos. De terceiros você vai ter que instalar, mas todos eles têm plugins nativos que são maravilhosos. Você vai entendendo o som quando você mexe, por exemplo. Eu vou falar da minha experiência. Eu adoro o Pro Q3, né, da FabFilter, mas muitas vezes eu não gosto do agudo do FabFilter, né, porque eu simplesmente não gosto. Aí é uma questão muito pessoal. Então eu procuro, quando eu vou colocar agudo em certo instrumento, dependendo se for voz, se for uma questão muito crítica, eu não uso o FabFilter, porque eu não gosto muito do agudo. Quando eu coloco agudo nele, eu não acho que fica legal, não parece um agudo natural. Deu para mim. Né? Tem gente que já gosta, né? Mas eu não uso. Então, existe uma gama de plugins maravilhosos aí. Você não vai conseguir dominar todos, até porque eu indico que você leia o manual dos plugins. Né? Eu leio o manual dos plugins para saber o que é que faz cada botãozinho que está ali no plugin. Aqui, por exemplo, esse plugin que está na tela aí, ele é bem básico, mas vai ter plugin que vai estar cheio de botão, cheio de nomezinho, e cada coisa daquela faz uma coisa diferente. Então, se tu está começando, usa um equalizador mais simples. Não usa um equalizador que vai ter muito botão que tu não entende o que é, porque pode ser que na sorte você faça uma boa mixagem, mas pode ser que não. E eu acho que o importante para evoluir na mix, né, é o quê? É você começar com mix pequenas, né, 2, 3 instrumentos, aprendendo ali tirar o melhor daquele material, até soar legal, e ali você vai consolidando certos rudimentos, entendendo quando mexe nas frequências, o que é que acontece, né? Entendendo quando soma, o que é que acontece, o que é que está desaparecendo. Na maioria das mixes, você sempre está procurando soluções para problemas que se apresentam. Na mix sempre se apresentam problemas, tá? Porque você sempre está tentando compatibilizar coisas. Porque você vê um violão muito bonito gravado e a voz muito bonita e quer que os dois soem bem. E às vezes os dois separados soam bem e às vezes quando mistura não soa bem. Isso é interessante. Às vezes acontece de você colocar e dizer, poxa, é bonito, mas não encaixa, não está funcionando. Aí lá vai você achar uma solução para que soe bem. Né? E isso passa primeiro pela equalização. Né? O primeiro momento que você vai compatibilizar essas coisas é na equalização. Então, você vai fazer vários testes ali. Se eu cortar isso aqui, né, do violão, eu cortei, a voz saiu melhor, mas o violão não ficou tão bom. Qual a solução que eu posso achar? Bom, a gente vai vendo durante o curso, né, a gente vai ver várias formas que a gente pode equalizar e estar desmascarando as coisas sem necessariamente, ou usando tanto o equalizador como usando outras técnicas de equalização. Bom, gente, espero que vocês tenham conseguido pescar algumas coisas aí, né?
De qualquer forma, vai ficar meus contatos no material do curso. Caso vocês tenham alguma dúvida específica, podem entrar em contato comigo, que eu com muito prazer vou responder na medida do possível, tá? O próximo módulo a gente vai estar falando sobre compressores, espero que vocês possam acompanhar, tá? E um beijo para todos e até mais.